Fala, galerinha! E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Moçada, hoje então a gente vai para mais uma aula de matemática básica e o conteúdo hoje então é sistemas de equações. Deixa eu te dar uma ideia só do que vai acontecer aqui. A gente tem um bloco na matemática, é o bloco dos sistemas lineares, que a gente estuda de maneira muito mais completa, né? Então a gente vai resolver sistemas de equações mais completos lá na frente. Só que dentro da matemática básica, quando a gente trabalha com problemas de equacionamento e tudo mais, volta e meia você cai em sisteminhas mais simples de resolver. E são esses que a gente vai estudar na aula de hoje, que são sisteminhas que caem dentro da matemática básica, ok? Então vamos falar de métodos de resolução, vamos trabalhar em cima. Galera, primeiro eu queria te explicar o que é um sistema, né? Sistema de equações é um conjunto de equações lineares. Aqui a gente vai estudar os sistemas lineares. Vou te explicar o que é, tá? Caiu um sistema assim, gente. Primeira coisa que eu tenho que ver é o grau, digamos, brincadeiras à parte, é o grau de monstruosidade do sistema. Sabe o que é isso? É meio que o tamanho, se ele impacta quando você olha. E isso vai depender do número de letras que ele colocou ali dentro e também do número de equações, né? Então, por exemplo, isso aqui é um sistema linear, tá? É verdade. Só que ele é um sistema linear de duas equações e três letras. Como eu te falei, esse aqui nós até vamos estudar, mas mais à frente dentro daquele capítulo sistemas lineares, que está dentro de matrizes e determinantes, ok? Então lá na frente nós vamos estudar ele. Gente, cuidado, que a gente não estuda sistemas, pelo menos não no ensino médio, que não são lineares. Por exemplo, esse aqui não é linear. Nota, ele é até menorzinho, porque ele só tem duas letras nesse caso, mas o que você acha que faz com que ele não seja linear? Ter letra elevada ao quadrado. Dentro das equações lineares você não pode ter nenhum expoente elevado ao quadrado, ao cubo, na quinta. Então você tem que ter equações onde as letras estão elevadas na 1, tá, galera? Porque senão não é linear. E outra coisa que não pode também, só para saber que esse sistema a gente também não vai estudar, nota que não tem letra elevada ao quadrado, mas tem letra multiplicando com letra. Isso não vai rolar, tá, gente? Esse tipo de sistema a gente não vai estudar aqui. A gente vai dar ênfase aos sistemas lineares. Nesse caso, eu coloquei aqui, a gente estuda os sistemas lineares 2 por 2. Professor, que número é esse 2 por 2? 2 por 2 sabe o que significa? Duas letras, duas equações. Esse caso é o caso de sistema base que você, assim, ó, é obrigação saber resolver, galera. Até porque existe mais de um método, esse método a gente estuda lá desde o ensino fundamental, tá? Você é apresentado a pelo menos um desses métodos, então a gente vai ter que ver como é que eles funcionam. Então vamos lá ao primeiro método. Galerinha, primeiro método, ele é chamado método da substituição. E o nome já diz o que você vai ter que fazer, né? Eu vou ter que substituir. Professor, mas como que se substitui? Então olha os passos. Primeiro passo. Isole, escolha uma incógnita, uma letrinha, e isole em uma das equações. Prof, como que eu vou saber em qual equação que é para isolar, porque vão ter duas? Isole naquela que tiver mais fácil. Galera, tem equação que você vai ver que vai dar mais trabalho para isolar um x ou um y, vai ter que trabalhar com fração às vezes, então tente fugir desses casos. Veja o que está mais fácil isolar. Ah, está mais fácil isolar o x. Ah, mas está mais fácil isolar nessa equação. Então procure ali coisas que vão te facilitar. Segundo passo, depois que você isolou, substitua esse valor na outra equação, de modo a obter uma única equação, mas também com uma única incógnita. Porque nota que aqui cada equação tem duas letras. Então a gente cria uma equação com uma letra única. E o terceiro passo, resolva essa equação e em seguida substitua aquele valor que a gente encontrou na outra equação. Então presta atenção só para a gente, com um exemplinho aqui, entender. Eu vou pegar e resolver esse aqui pelo método da substituição. Eu notei, galera, que na primeira equação, a gente de certa maneira está mais fácil aqui de isolar, ó. Professor, por que na primeira está mais fácil? Primeiro, porque o x ele não está sendo precedido de coeficiente nenhum. Então isso facilita. Então nota, quando eu falo que x menos 3y é igual a 2, eu vou concentrar as minhas forças nessa equação para isolar o x. Seria a mesma coisa que escrever que o x ele é igual a 3y mais 2. Ok? Então todo mundo entendeu o que a gente fez? A gente pegou e isolou na primeira equação. Feito isso, galera, agora você vai ter que substituir na outra equação. Porque no momento que a gente achar a solução de um sistema, essa solução ela tem que respeitar
o conjunto de todas as equações. Então tem que ser algo que, além de ser válido essa relação aqui, tem que valer a relação de baixo também. Então repara, eu vou só escrever a equação de baixo. A equação de baixo era 2x, né, menos 5y, igual a 3. Só que agora é o momento da gente fazer a substituição. Eu vou fazer 2 vezes o x. Só que agora vem o que a gente já sabe. Pô, a gente já não sabia quem era o x. O x era igual ao quê? 3y mais 2. Então, no lugar dele, você vai trocar por 3y mais 2. Né? Nota, no lugar desse x a gente trocou. E o resto ficou tudo igual. Então, menos 5y igual a 3. E agora nós vamos concentrar as forças em resolver essa equaçãozinha, que é uma equaçãozinha mais simples, é uma equação de primeiro grau que a gente já estudou, né? Então, vamos começar pela distributiva. A distributiva aqui vai ficar 6y mais 4, menos 5y igual a 3. E aí, se a gente isolar o y, né, continhas eu vou deixar mais a teu critério, vai ficar que o y ele vai ficar igual a menos 1. Todo mundo conseguiu entender até agora? Então a gente resolveu. Só que a gente resolveu parcialmente, porque a gente descobriu o y. Quando alguém pede resolva um sistema, você tem que responder para o cara todas as letras que tem envolvidas ali. Então, por exemplo, eu tenho que achar o x também. Ah, professor, mas como que eu acho isso? Substituindo. Ah, mas onde substituir? Galera, tanto faz, você escolhe onde você vai substituir. Porque tudo isso é válido. Você está mais afim, eu estou mais afim de substituir aqui, tudo bem. Estou afim de substituir na de baixo, eu gosto de sofrer, tudo bem. Eu quero substituir aqui que o x já está isolado, melhor ainda. Gente, vamos substituir aqui, ó, o x não era 3y mais 2? Então, ó, o meu x ele vai ficar igual a 3 vezes, aí agora o y a gente já sabe que tinha dado menos 1, tá? Então, menos 1 mais 2. E a sua continha, ela vai dar igual a menos 1 também, tá? Coincidência aqui ter dado o mesmo valor, mas a gente achou o x e o y. Os dois são menos 1. Galera, um detalhe que eu queria te falar. Como que eu escrevo a solução de um sistema, né? Como é que é a maneira correta de eu dar o conjunto de solução? Você coloca S de conjunto de solução, abre umas chaves e agora vem um negócio, tá? Como a gente está resolvendo letras diferentes, nós estamos dando como solução um par ordenado. E para representar pares ordenados em matemática, você tem que colocar também parênteses, tá? Que é um par ordenado onde a gente vai colocar um valor de x e um valor de y. Se por acaso a gente não tivesse colocado parênteses, nós estaríamos dizendo que é uma solução. São dois números para a mesma letra, que não é o caso, né? Então, colocando par ordenado seria xy. O x vale menos 1, o y vale menos 1 também, tá? Então, essa aqui é a solução do meu sisteminha. Conseguiu entender, galera? Todo mundo pegou? Galerinha, então eu tinha te falado, né, que a gente ia aprender 2 métodos de resolução de problema. Agora nós vamos falar então sobre o método da adição. Cara, eu garanto a você que com um pouquinho de treino, se você pegar prática em fazer isso aí, você vai de fato preferir isso aqui. Por quê, professor? Porque é mais rápido, galera. Você vai ganhar um tempo aqui, ó, considerável resolvendo sistemas desse jeito. Como é que funciona o método da adição? Gente, o nome chama método de adição porque você vai trabalhar adicionando, somando as equações que você tem ali. Então, olha os passos, tá? Primeiro passo, multiplique uma das equações para equiparar os coeficientes. Às vezes, você nem precisa multiplicar. A ideia do equiparar os coeficientes é deixar uma letra com os mesmos coeficientes ali. Se der para ficar um positivo e um negativo, melhor ainda, tá? Mas se a gente não conseguir deixar os dois positivos também, não tem problema nenhum, ok? Então, um exemplo aqui. Você tem um sistema com as letras x e y. Aí eu olhei assim, pô, eu vou somar as equações. Só que se eu somasse as equações agora, galera, não ia adiantar muita coisa. Porque você vê que ninguém ia cancelar, e essa é a ideia central dessa resolução. A gente poder cancelar letras indesejáveis. Então, o que eu oriento? Você vai olhar para os coeficientes e sempre vai ter um que é mais fácil. Nesse caso, gente, o mais fácil aqui era fazer o 2 e o 6 se equipararem. Professor, por que 2 e 6? Porque 2 e 6 tem um deles que é múltiplo do outro, isso facilita. Não é o caso de 3 e 5. Nota, são números primos entre si, não tem lógica de você multiplicar por um número 3 e dar 5. Agora aqui tem. Gente, olha a minha dica. Se aqui é 6 e eu quisesse que embaixo virasse 6 também, não era só multiplicar a equação toda por 3?
Então, eu vou pegar toda essa equação e multiplicar ela todinha por 3. Ou melhor, se fizer por menos 3, você vai ver que vai ficar melhor ainda. Sabe por quê, galera? Veja bem, eu vou recopiar as equações, ok? Vamos lá recopiar. O segundo passo agora. Some ou subtrai as equações que você obteve, mas depois de multiplicar. Então, a primeira equação eu só copiei, 5x mais 6y igual a 4. Essa aqui a gente não precisou mexer nela. Agora, a outra vai ficar toda vez menos 3. Gente, vem comigo. 3x vezes menos 3 fica menos 9x. 2y vezes menos 3 vai ficar menos 6y. E por último, 1 vezes menos 3 vai ficar menos 3, né? Então agora o teu sistema ele se transformou assim. Professor, mas pode multiplicar uma equação por um número? Cara, se você multiplicar os dois lados, você não está alterando a resposta do problema, tá, gente? Vai continuar a mesma resposta. E agora seria o momento indicado para você somar as duas equaçõezinhas. Sabe por que é o momento de somar, galera? Porque veja bem, se eu somar os caras do x, 5x com menos 9x é menos 4x. Então até agora nada demais. Só que 6y com menos 6y, dá tchau pro y aí na sua casinha. Tchau, y. Ele foi embora, gente, ele cancelou. Então a logística desse método é você conseguir cancelar uma das letras. E o resultado dessa continha estava dando igual se eu somar 4 com menos 3, o resultado vai dar 1. E aí ficou teteia, né, gente? Se menos 4x é igual a 1, o x ele vai dar igual a menos 1/4. Pode fazer aí que o seu x ele vai dar menos 1/4. Tranquilo? Professor, você achou só o x, né? E agora, como eu faço para achar o y? Substitui. E substitui onde você quiser, tá? Qualquer uma equação que você pegar lá de antes vai dar certo. Tenha fé. Eu vou pegar essa aqui que é que está com os números mais fáceis, tá, gente? A equação era 3x, eu vou só copiar ela, tá? Mais 2y igual a 1. Então, eu só copiei a equação, 3x mais 2y igual a 1. Eu vou substituir o x, então 3 vezes o x eu vou colocar aqui, menos 1/4, né? Mais 2y igual, gente, primeiro multiplica essa fração. 3 vezes menos 1/4 fica menos 3/4, tranquilo? Mais 2y igual, aqui seria uma espécie, ou você tira o mínimo, ou multiplica tudo por 4. Por que multiplicar por 4, professor? Para cancelar essa parte de baixo. Gente, só que multiplicar por 4 é multiplicar todo mundo por 4, tá? Não pode esquecer ninguém. Então, ó, menos 3/4 vezes 4, menos 3. Esse carinha aqui vezes 4 vai dar 8y. E esse aqui vezes 4 vai dar 4. Se você isolar, o seu y ele vai dar 4 mais 3, 7, dividido por 8, que é a resposta do y. Então, só para finalizar, qual é a solução do meu sisteminha? A solução é um par ordenado, mais uma vez, onde o meu x deu... Quanto deu x mesmo? Menos 1/4. Lembra, sempre respeitar a ordem alfabética. Então, o x deu menos 1/4 e o y ele deu 7/8. Eu fiz questão de fazer uma dessa, que dessem números não tão bonitos, não tão agradáveis, que às vezes você faz na prova, né? E aí você fica, será que pode dar isso? E pode, né, galera? Então, essa aqui é a solução do meu sisteminha. Entendeu o método da adição? Então, basicamente, a gente iguala os coeficientes e depois soma as equações para cancelar alguma coisa. Beleza? Galera, eu vou fazer agora um exercício para treinar com vocês, método da adição, de algo que vai ser meio problemático. Veja bem, resolva esse sistema. Tem muita gente que acha que esse sistema aqui, pelos números que ele tem, não dá para resolver pelo método da adição. Porque olha, professor, mas vai ser difícil eu conseguir cancelar isso aqui. Eu vou te dar uma dica, tá? Veja bem, tem como, se você for um cara criativo, cancelar tanto o x quanto o y, tá? Os dois são possíveis de cancelar. É você que vai escolher daquele que você achou mais fácil. Eu, nessa questão, eu tô a fim de cancelar o y, sabe por quê? Porque o y já tá um positivo e um negativo. O único lance ali é que os números ainda não são iguais. Porque em uma equação é 5, na outra é 2, né, galera? Agora, vou te dar uma dica. Sabe como eles ficarem iguais? Vou dar uma dica. É 5 e 2, né? Se isso acontecer e não está vindo nenhum número na sua cabeça que você multiplica aquela equação e dá o número da outra, faça o seguinte. Multiplique pelos números, mas eles trocados. Entendeu o lance do trocados? Veja o que eu vou fazer. Quando eu olho para a equação e está ruim de pensar,
Se eu ver que aqui é 5 e 2, eu vou multiplicar ao contrário. A equação de cima eu vou multiplicar por 2 e a equação de baixo eu multiplico por 5. O único problema que eu repito que vai acontecer aqui, galera, é que você vai ter que operar então as duas equações. As duas vão precisar ser multiplicadas por algo. Vamos fazer essas continhas e ver onde é que vai dar? Galera, multiplica todo mundo por 2. Vamos lá? 2x vezes 2. Então aqui deu 4x. 5y vezes 2 vai dar mais 10y. E do outro lado, menos 10 vezes 2. O resultado vai ficar menos 20, ok? Embaixo, se a gente multiplicar todo mundo por 5, 3x vezes 5 vai ficar 15x. Menos 2y vezes 5, menos 10y. Nota que aqui aconteceu o que a gente queria, né? Que era ter uma equiparação desses coeficientes. E do outro lado, 4 vezes 5, o resultado vai dar 20, ok? Galerinha, agora que nós equiparamos os coeficientes, método da adição significa que a gente vai somar as equações. Então, eu vou somar as equações e bora lá ver o que que dá. Gente, do lado de cá, 4x mais 15x vai dar 19x, né? Nota que o y, a gente já conversou sobre ele, que ele vai acabar se anulando aqui. E do outro lado, 20 somado com menos 20 vai dar 0. Professor, e agora? Que deu 0 que eu faço? Galera, 0 dividido por 19. Quanto que é 0 dividido por 19? É 0. Então, o x, nesse caso, ele deu 0, ok? Agora eu vou voltar e vou substituir. E mais uma vez aquela velha máxima. Aonde tu substituir tem que dar certo. Eu vou substituir na primeira, tá? 2x mais 5y era igual a menos 10. E agora, se a gente já sabe que o x é 0, vai ficar 2 vezes 0 mais 5y igual a menos 10. Por ser 0, né, galera? A gente sabe que isso aqui vai acabar se anulando. Então, 5y vale menos 10. O y vai acabar dando igual a menos 2. Então, essa solução do sistema é só questão agora da gente escrever o conjuntinho solução, formado valor de x 0, valor de y menos 2. Então, essa aqui é a solução do meu sisteminha. Ok, galera? Todo mundo entendeu como é que se resolve um sistema? Então, nota que mesmo esse, que tem os coeficientes, que tem os números que parecem mais difíceis de se equiparar, a gente consegue sim equiparar e, pelo método da adição, acabar cancelando. Se eu fosse você, eu acho que vale a pena, tá? Acho realmente que vale a pena você aprender o método da adição, porque facilita, porque você torna o processo mais rápido e assim vai, né, gente? Agora, eu separei para o final da aula 2 exercícios para a gente fazer. Galera, mais uma vez, aquela velha máxima que o difícil não é resolver, o difícil às vezes é montar o problema. Então eu separei uma questãozinha da PUC para você ver como é que isso aqui cai em prova. Eu classifico essa questão como matemática básica, galera. Veja bem, um pagamento de R$280 foi feito usando-se apenas notas de 20 e de R$5. Então o cara pagou R$280 só usando notas desses dois tipos. Sabendo que foram usadas 20 notas ao todo, então a gente pagou num total de 20 notas, o número de notas de R$20 utilizadas para fazer o pagamento é um número, ele quer saber quantas notas de 20 foram usadas, né? É claro que dá para fazer por tentativa e erro, mas não é esse o objetivo, né, galera? Então vamos pensar o que eu tenho que descobrir primeiro. Eu tenho que descobrir quantas notas de 20 eu usei e eu tenho que descobrir quantas notas de 5 eu usei, cara. Então tem duas informações aí que precisa descobrir. Então eu já vou anotar aqui em cima, tá, gente? O que vão ser essas letras? Então x vai ser o número de notas de R$5. Galera, é o número de notas. E o y vai ser o número de notas de R$20. Nota que x e y é o número de notas. Uma coisa já é certeza, né, galera? Se o pagamento foi efetuado com 20 notas ao todo, daí já dá para tirar a primeira equação. Se são 20 notas ao todo, eu sei que o x, que é o número de notas de 5 que eu usei, mais o y, que é o número de notas de 20 que eu usei, tem que dar igual a 20. Porque isso aqui não é o total de notas? Então tá aí a primeira equação. A segunda equação, e que às vezes essa é a que a galera tem mais dificuldade de fazer, é a respeito desse cara aqui, ó. Todo mundo tá vendo o 280? É sobre esse cara que você quer pensar agora. O 280, galera, ele não é quantas notas, mas quanto de dinheiro você conseguiu ali. Eu queria que você pensasse o seguinte, se eu tô pagando uma conta só com notas de 5,
tipo 7 notas de 5. Quanto de dinheiro que tem ali? Se são 7 notas de 5, você vai ter 7 vezes 5. Então, para descobrir o dinheiro que sai dali, você tem que pegar o número de notas que você usou, vezes o valor que cada uma delas tem. Então, a ideia é, pô, X notas de 5, cada uma era R$5, então eu vou ter que pegar o X e multiplicar por 5. Entendeu a ideia do 5x? É o preço vezes o número de notas que tem. Então, 5x vai me dar o total de dinheiro de R$5, mais 20y, nota que 20y vai dar o total de dinheiro. Então, quanto de dinheiro eu vou ter ao todo com esses tipos de nota? Vai dar um total de R$280. E aí, então, eu montei um sisteminha. O meu sisteminha, ele está montado. Deu para entender, galera? Moçada, tem várias coisas que você poderia fazer aqui, tá? Mas se eu fosse você, já que embaixo é 5, nota que aqui é 5, bastaria eu cancelar o coeficiente do x. Então, eu multiplicaria a equação de cima por menos 5. Multiplicar toda a equação, galera, tá? Não esqueça ninguém. Então, se eu multiplicar por menos 5, tá? Vai ficar menos 5x menos 5y igual a 20 vezes menos 5 menos 100. Tá? Então, multipliquei esse lado também. A outra equação que era de baixo, a gente só copiou, porque ela não tinha necessidade, justamente porque a gente já conseguiu equiparar os coeficientes. Então, aqui a gente só está copiando a segunda equação. E agora a gente vai, então, somar as duas equações para ver no que dá. Galera, tá na cara que aqui o cara do x vai dar tchau, né? Dá tchauzinho aí pro x na sua casa. Tchau, x! Do restante, 20y com menos 5y vai dar 15y, vou escrever aqui do ladinho, igual a 280 menos 100, 180. 180, então, y vai dar 180 dividido por 15, e, cara, 180 dividido por 15 vai dar igual a 12. Então, o y vale 12. Galera, lembra o que é o y? O y é o número de notas de R$20, que era a pergunta da questão. Você pagou com 12 notas de R$20, que é um número que somente é múltiplo de 4. A resposta da questão é letra E. Conseguiu entender, galerinha? Você viu? Calma para montar o sistema, depois daí a coisa caminha bem. E um último exercício que eu deixei para a gente terminar a aula, tá? Esse aqui é bem legal, veja só que massa a questão. Paulo e André são dois irmãos. Aliás, Paulo e André é um nome que os matemáticos gostam de usar em questão, né? Eu não sei por que usa Paulo e André toda a vida. Paulo e André, volta para cá, né? São dois irmãos e notaram que Paulo tinha na carteira o dobro do que possuía André. Então, repara, Paulo possuía o dobro do que possuía André. Se Paulo desse R$20 a André, eles ficariam com a mesma quantidade. Quantos reais cada um tem em sua carteira? Galera, vamos pensar aí. Vamos começar a equacionar, né? Primeiro dado que está aqui, a gente vai marcar no texto, né? É o início. Notaram que Paulo tinha na carteira o dobro do que possuía André. Cuidado aqui, quem é que você vai colocar? Quem é que tem mais, o Paulo ou o André? Nota, o Paulo tinha o dobro do que o André, então o Paulo tem mais dinheiro, tá? Então, como é que você escreve isso? O P, que é o Paulo, é igual a 2 vezes o A. Nota, o Paulo tem o dobro do que possui o André. Ok, gente? Então, essa é a primeira equaçãozinha. Agora, a segunda equação, você acha que você consegue montar? Tente montar e resolver o sistema sozinho. Pause o vídeo e tente fazer. Você que eu sei que já tentou agora, que pausou o vídeo, respeitou o que eu pedi, veja se você montou certo. Se o Paulo desse R$20 ao André, gente, se ele deu 20, ele não vai perder 20 do que ele tinha? Então quer dizer que a outra equação ficaria P menos 20. Ele falou que se ele desse esses R$20, eles então ficariam com a mesma quantidade. Então você pegou isso aqui, igualou a quantidade que possuía o André. Você fez assim? Fez assim ou não fez? Se eu te disser que falta uma coisinha ali. Gente, tem uma pegadinha nessa questão que é a seguinte. O Paulo deu R$20 ao André para que eles conseguissem ficar iguais. Então, se eu pensar na quantia que cada um deles tem, o Paulo ficou com P menos 20 porque ele perdeu 20. Mas, ao mesmo tempo, o André ganhou 20 do irmão. Então, o André não vai ficar com a mesma quantidade. Então, o certo aqui seria colocar André
mais 20. Deu para entender? Galera, e aí deixa eu te contar uma coisa. Esse tipo de sistema, eu prefiro 1000 vezes resolver o método da adição. Mas tem sistemas que parece que vai ficar mais fácil se a gente fizer pela substituição. Até porque essa primeira equação aqui, eu não preciso nem isolar, ela já está isolada. Então veja o que eu vou fazer. Eu vou na equação de baixo, onde está P, eu vou substituir por 2A. Então vai ficar 2A menos 20 é igual a A mais 20. E aí é correr para braço simplesmente e isolar o A, galera. Se você isolar o A, vai ficar A igual a 20 mais 20. O A vai dar igual a 40. E já que o A deu 40, né, a gente troca aqui e calcula o P. Gente, o P vai dar igual a 2 vezes o A, o P vai dar 2 vezes 40, então o P vai dar 80. Então a resposta é que o Paulo tinha R$80 e o André tinha 40. Mais uma vez eu repito, o difícil não foi a resolução do sistema, mas sim a interpretação e a montagem daquilo ali. Ok, galerinha? Espero que você tenha curtido essa aula, que você tenha aprendido de vez esses sisteminhas, tá? E capricha aí na hora que você vai fazer os exercícios, porque muitos são de montagem, tá, galera? Então, sucesso aí na hora de fazer os testes. Um beijo no coração do Pio para todos. A gente se vê. Tchau, gente!